Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Dom Quixote de Cervantes. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos pro capítulo 8. Do bom sucesso que teve o valoroso Dom Quixote na espantosa e jamais imaginada aventura dos moinhos de vento, com outros sucessos dignos de feliz recordação. Os capítulos têm títulos bem grandes. Quando nisso iam, descobriram 30 ou 40 moinhos. Quando nisto iam, descobriram 30 ou 40 moinhos de vento que há naquele campo. Assim que Dom Quixote os viu, disse para o escudeiro: a aventura vai encaminhando os nossos negócios melhor do que os soubemos desejar. Porque vês ali, amigo Sancho Panza, onde se descobrem 30 ou mais desforados gigantes com quem penso fazer batalha e tirar-lhes todas as vidas, e com cujos despojos começaremos a enriquecer, que esta é boa guerra e bom serviço faz a Deus quem tira tão má raça da face da terra. Quais gigantes? Disse Sancho Panza. Aqueles que ali vês, respondeu o amo, de braços tão compridos que alguns têm quase 2 léguas. Olhe bem, vossa mercê, disse o escudeiro. Aquilo não são gigantes, são moinhos de vento. E o que parecem braços não são senão as velas que, tocadas do vento, fazem trabalhar as moças. Bem se vê, respondeu Dom Quixote, que não andas corrente nisso das aventuras. São gigantes. São, e tens medo, tire daqui. E põe-te em oração enquanto eu vou entrar com eles em fera e desigual batalha. Dizendo isto, meteu esporas ao cavalo rocinante, sem atender aos gritos do escudeiro, que ele repetia serem, sem dúvida, alguns moinhos de vento, e não gigantes, os que ia acometer. Mas tão cego ia ele em que eram gigantes, que nem ouvia as vozes de Sancho, nem reconhecia, como estar já muito perto o que era, antes ia dizendo a brado: não fujais, covardes e vis criaturas, é um só cavaleiro o que vos investe. Levantou-se neste com menos um pouco de vento e começaram as velas a mover-se. Vendo isso, Dom Quixote disse: ainda que movais mais braços que o do gigante Briareu, eis de mo pagar. Gigante Briareu, quem será? Nota do editor 1. Um dos gigantes que lutaram contra os deuses que tinham 100 braços, segundo a mitologia. Quero saber quem parou ali para contar os braços. Fica o mistério. E dizendo isso, encomendou-se de todo o coração a sua senhora Dulcineia, pedindo-lhe que em tamanho transe o socorresse. Bem coberto da sua rodada, com a lança em riste, arremeteu a todo galope do rocinante e se aviou contra o primeiro moinho que estava adiante. E tendo-lhe uma laçada na vela, o vento a volveu com tanta fúria que fez a lança em pedaços, levando desastradamente o cavalo e cavaleiro, que foi rodando miseravelmente pelo campo afora. Acudiu Sancho Panza a menear. Acudiu Sancho Panza a socorrê-lo a todo correr do seu asno, e quando chegou ao amo, reconheceu que não se podia menear, tal fora o trambolhão que dera com o cavalo.
Valha-me Deus, clamou Sancho. Não lhe disse eu a vossa mercê que reparasse no que fazia, que não eram senão moinhos de vento, em que só o podia desconhecer quem dentro da cabeça tivesse outros? Cala a boca, amigo Sancho, respondeu Dom Quixote. As coisas da guerra são de todas as mais sujeitas a contínuas mudanças. O que eu mais creio, e deve ser verdade, é que aquele sábio Frestão, que me roubou o aposento e os livros, transformou esses gigantes em moinhos, para me falsear a glória de os vencer, tamanha a inimizade que me tem. Mas ao cabo das contas, pouco lhe hão de valer as suas más artes contra a bondade da minha lança. Vale ao Deus que o pode, respondeu Pança. E ajudando-o a levantar, o tornou a subir para cima do Rocinante, que estava também meio desazado. Conversando no passado sucesso, continuaram o caminho para Porto Lápice, porque por ali, dizia Dom Quixote, não era possível que não se achassem muitas e diversas aventuras, por ser sítio de grande passagem. Que pesar o ver-se então sem lança, como lhe dizia o escudeiro, mas dizia-lhe também logo: recordo-me de ter lido que outro cavaleiro espanhol, por nome Diogo Pérez de Vargas, tendo-se-lhe numa batalha quebrado a espada, arrancou de uma azinheira um pesado galho, e só com ele fez tais coisas naquele dia, e a tantos mouros machucou, que ele ficou de apelido o Machuca. E assim ele, com seus descendentes, se ficaram nomeando desde aquele dia Vargas e Machuca. Nota do editor 2. Esse fato ocorreu no reinado de Dom Fernando III, o Santo. Refiro-te isso porque a primeira azinheiro Carvalho que me depare, tenciono sacar-lhe outro pau tão bom como aquele, e fazer com ele tais façanhas que te julgues bem afortunado por teres chegado a presenciá-las e poderes ser testemunha de coisas tão convizinhas do impossível. Por Deus, senhor Dom Quixote, disse Sancho, creio que tudo que vossa mercê me diz, mas olhe-se endireita um coxinho que parece ir decaindo para a banda, a descer do trambolhão que apanhou. E é verdade, respondeu Dom Quixote. Se não me queixo com a dor, é porque aos cavaleiros andantes não é dado lastimar-se de feridas, ainda que por elas lhe saiam as tripas. Sendo assim, já estou calado, respondeu Sancho. Mas sabe Deus, se eu não achava melhor que vossa mercê se queixasse quando lhe doesse alguma coisa. De mim sei eu que, em me doendo seja o que for, hei de por força berrar, se é que tal regra de não dar mostras de sentir não chega também aos escudeiros da cavalaria andante. Não deixou de rir Dom Quixote da simpleza do seu pajem e declarou-lhe que podia queixar-se quantas vezes quisesse, com vontade ou sem ela, até que aquela data nunca lera a proibição disso nos livros de cavalaria. Advertiu-lhe Sancho que reparasse em que era uma hora de comer. Respondeu-lhe o amo que, por enquanto, lhe não era necessário, que comesse ele, se bem lhe parecia. Com esta licença, ajeitou-se Pança o melhor que pôde sobre seu jumento, e tirando dos alforjes o que para eles tinha metido, ia caminhando, e comendo atrás do amo com todo o seu descanso, e de quando em quando empinava a borracha com tanto gosto que faria inveja ao mais refestelado bodegueiro de Málaga. E enquanto ia assim amiudando os tragos, não se lembrava de nenhuma promessa que o amo lhe tivesse feito,
nem tinha por trabalho, antes por vida muito regalada, o andar buscando as aventuras, por perigosas que fossem. Em suma, naquela noite passaram entre umas árvores. De uma delas arrancou Dom Quixote um dos galhos secos que lhe podia pouco mais ou menos suprir a lança, e nele pôs o ferro que lhe tinha quebrado. Em toda a noite não pregou o olho, pensando na senhora Dulcinea para se conformar com o que tinha lido nos seus livros, quando os cavaleiros passavam sem dormir muitas noites nas florestas e despovoados, enlevados na lembrança das suas amadas. Já Sancho Panza não passou do mesmo modo. Como levava a barriga cheia, e não de água de chicória, levou-a toda de um sono. E se o amo não o chamara, não bastaria para acordá-lo os raios do sol que lhe vieram dar na cara, nem as cantorias das aves, que em grande número saudavam com alvoroço a vinda do novo dia. Ao erguer-se, deu mais um beijo na borracha, e achou-a seu tanto mais chata que a noite de antes, com que lhe apertou o coração, pensando em que não levava um caminho de se remediar tão depressa aquela falta. Não quis Dom Quixote desjejuar-se, porque, segundo já dissemos, lhe deu em sustentar-se de saborosas memórias. Prosseguiu no seu começando o caminho de Porto Lápice, e pela volta das 3 do dia deram vista dele. Aqui, disse Dom Quixote, podemos, Sancho Panza, amigo, meter os braços até aos cotovelos no que chamam aventuras, mas adverte que, ainda que me vejas nos maiores perigos do mundo, não has de meter mão à espada para me defender, salvo se vires que os que me agarravam são canalhas de gente baixa, que neste caso podes ajudar-me. Porém, se fossem cavaleiros, de modo nenhum te é lícito, nem concedido nas leis da cavalaria, que me socorras, enquanto não fores armado cavaleiro. De certo, respondeu Sancho, que nessa parte há de vossa mercê ser pontualmente obedecido. E mais, que eu sou de meu natural pacífico e inimigo de intrometer-me em ariúdos e pendências. É verdade que, no que tocar em defender cá a pessoa, não hei de fazer muito caso dessas leis, porque as divinas e humanas permitem defender-se cada um quem lhe queira mal. Não digo menos isso, respondeu Dom Quixote. Porém, no ajudar-me contra cavaleiros, has de ter mãos nos teus ímpetos naturais. Afirmo-lhe que assim o farei, respondeu Sancho. Esse conceito hei de o guardar como os dias santos e os domingos. Estando nessas práticas, viram vir pelo caminho 2 frades da ordem de São Bento, cavalgando sobre 2 dromedários que não eram mais pequenas que as mulas que vinham. Traziam seus óculos de estrada e os guarda-sóis. Óculos de estrada, nota do editor 3. Máscaras com cristais para resguardar os olhos e o rosto da poeira. Fico pensando, como será que era isso? Fica um mistério. Atrás seguia um coche com 4 ou 5 homens de cavalo que o acompanhavam, e 2 moços de mulas a pé. Viam no coche, como depois se veio a saber, uma senhora biscainha que ia a Sevilha, onde estava seu marido, que passava as Índias com muito honroso cargo. Não vinham os frades com ela, ainda que percorriam o mesmo caminho, mas apenas Dom Quixote os divisou, disse para o escudeiro: ou me engano, ou esta tem de ser a mais afamada aventura que nunca se viu, porque aqueles vultos negros que ali aparecem
Deve ser alguns encantadores que levam naquele coche alguma princesa raptada. E é forçoso que, a todo poder que eu possa, desfaça essa violência. Pior será esta que a dos moinhos de vento, disse Sancho. Repare, meu amo, que São Frade de São Bento, e o coche deve ser de alguma gente de passagem. Veja bem o que faz, não seja o diabo que o engane. Já te disse, Sancho, respondeu Dom Quixote, que sabes pouco das marranhas que muitas vezes se dão nas aventuras. O que eu digo é verdade e agora o verás. Dizendo isso, adiantou-se e pôs-se no meio do caminho por onde vinham os frades, e chegando à distância a que ele lhe pareceu o poderiam ouvir, disse em alta voz: Gente endiabrada e descomunhal, deixai logo no mesmo instante as altas princesas que neste coche levais furtadas. Quando não, aparelhai-vos para receber depressa a morte por justo castigo de vossas malfeitorias. Detiveram os frades as rédeas, admirados tanto da figura como dos ditos de Dom Quixote, e responderam: Senhor cavaleiro, nós não somos nem endiabrados nem descomunhais. Somos 2 religiosos beneditinos que vamos nessa jornada e não sabemos se nesse coche vêm ou vão algumas princesas violentadas. Falas mansas que para mim não pegam, disse Dom Quixote, que já vos conheço, fementida canalha. E sem aguardar mais resposta, picou Rocinante de lança baixa, arremeteu contra o primeiro frade com tanta fúria e denodo que, se o frade não se deixasse cair da mula, ele o faria ir à terra contra a vontade, e até ao malferido, se não morto. O segundo religioso, que viu que tinha feito ao companheiro, meteu pernas à sua acastelada mula e desatou a correr por aquele campo, mais ligeiro que o próprio vento. Sancho Pança, que viu por terra o frade, apeou-se do burro com a maior pressa, arremeteu a ele e começou a lhe tirar-lhe os hábitos. Acudiram 2 moços dos frades e perguntaram-lhe por que o despia. Respondeu-lhe Sancho Pança que a fatiota lhe pertencia a ele legitimamente como despojos da batalha em que seu amo Dom Quixote havia ganhado. Os moços, que não entendiam de chácaras, nem percebiam aquilo de despojos de batalhas, vendo já afastado dali Dom Quixote em conversação com as damas do coche, investiram contra Sancho e deram-lhe com ele em terra, arrancaram-lhe as barbas, moeram-no a coices e o deixaram estendido como morto. O frade caído não se demorou um instante. Todo temeroso e acovardado, ergueu-se, montou e logo que se viu a cavalo, picou atrás do companheiro que a bom pedaço dali estava esperando, em que pararia aquele ataque. Não quiseram esperar mais pelo desfecho, e seguiram seu caminho, fazendo mais cruzes que se deixassem levar o diabo atrás de si. Estava Dom Quixote, como já se disse, falando com a senhora do coche, dizendo-lhe: A vossa formosura, senhora minha, pode fazer da vossa pessoa o que mais lhe apeteça, porque já a soberba de vossos roubadores, já derribada em terra por este meu forte braço, e para que vos não raleis de não sabeis o nome do vosso libertador, chamo-me Dom Quixote de la Mancha, cavaleiro andante, cativo da sem par em formosura, dona Dulcinea del Toboso. E em paga do benefício que de minha vez recebido, nada mais quero senão que volteis a Toboso e que da minha parte vos apresenteis a ela e que lhe digais o que fiz para vos libertar. Tudo o que Dom Quixote dizia estava o escutando um escudeiro dos que acompanhavam o coche, e que era Biscainho, o qual, vendo que o cavaleiro não queria deixar ir o coche para adiante, mas teimava que havia de desandar logo para o Toboso, fez frente a Dom Quixote e, agarrando-lhe na lança, que lhe disse em mau castelhano e pior biscainho, o que pouco mais ou menos vinha a parar nisto:
Anda, cavaleiro, que mal andas. Pelo Deus que me criou, que, se não deixas o coche, morre tão certo como ser eu biscainho. Entendeu-o muito bem Dom Quixote e com muito sossego lhe respondeu: se foras cavaleiro, assim como não és, já eu teria castigado tua sandice atrevimento, criatura reles. Ao que respondeu o biscainho já pelo seu dialeto: não sou cavaleiro eu? Juro a Deus que mentes tão certo como ser eu cristão. Se arrojas lança ou arrancas espada, cedo verás quem levas o gato à água, biscainho por terra, fidalgo por mar, fidalgo com os diabos, e se o negares mentiste. Nota do editor 4. Cuida o que dizes, porque veremos quem ganha no fim. Agora o veremos, como dizia Agrágias. Nota do editor 5. Personagem do Amades que ameaçava com essa frase quando ia entrar em combate. E atirando a lança ao chão, desembainhou a espada, embraçou a rodela e arremeteu o biscainho de estômago feito para lhe arrancar a vida. O biscainho, que assim ouviu sobrevir-lhe, ainda que quisesse apear da mula, por ser das de aluguer. Acho que é aluguel, só botaram um erro, trocaram a letra. Acho que é aluguel. Não era das boas, nem havia de fiar nela, o mais que pôde foi sacar da espada. E foi-lhe dita achar-se junto ao coche, donde pode tomar uma almofada que lhe serviu de escudo. E logo se foram um para o outro como dois mortais inimigos. Ademais, gente bem quisera pô-los em paz, mas não pôde, porque dizia o biscainho nas suas descosidas razões que, se eu não deixassem acabar a batalha, ele próprio mataria sua ama e a quantos lhe estorvassem. A senhora do coche, pasmada e temerosa do que via, disse ao cocheiro que se desviasse algum tanto dali, e se pôs de longe observar a pavorosa contenda. No decurso dela, deu o biscainho uma grande cochilada em Dom Quixote, acima de um ombro, por sombra rodela, de tal modo que não fora defeso abrir até a cintura. Dom Quixote, que sentiu o peso daquele desaforado golpe, deu um grande berro, dizendo: ó senhora da minha alma, Dulcinea, flor da formosura, socorrei este vosso cavaleiro que, para satisfazer a vossa muita bondade, se acha tão rigoroso transe. O dizer isso, aperta a espada, cobrir-se bem com a rodela e arremeter ao biscainho foi tudo um, indo determinado de aventurar tudo num só golpe. O biscainho, vendo vir assim contra ele, bem entendeu por aquele denodo a coragem do inimigo, e determinou fazer o mesmo que ele, pelo que se deteve a esperá-lo bem coberto com a almofada. Sem poder rodear a mula, nem a uma nem a outra parte, porque a alimária, já de puro cansaço e não afeita a semelhantes brinquedos, não podia dar um passo. Vinha, pois, como dito é, Dom Quixote contra o acautelado biscainho, com a espada em alto, determinado a abri-lo em dois, e o biscainho aguardava de igual intenção com a espada erguida, e o escudo com a sua almofada. Todos os circundantes estavam temerosos e transidos, à espera do que se poderia seguir de golpes tamanhos com que de parte a parte se ameaçavam. A senhora do coche e as suas criadas faziam 1000 votos e promessas a todas as imagens e igrejas da Espanha para que Deus livrasse ao seu escudeiro e a elas daquele tão grande perigo. O pior que tudo é que, nesse ponto exatamente, interrompe o autor da história esta batalha, dando por desculpa não ter achado mais notícia desta façanha de Dom Quixote, além das já referidas. Verdade é que,
segundo o autor dessa obra, não quis crer que tão curiosa história estivesse enterrada no esquecimento, nem que houvessem sido tão poucos curiosos os engenhos da Mancha, que não tivessem em seus arquivos ou escritórios alguns papéis que deste famoso cavaleiro tratassem. E assim, com esta persuasão, não perdeu a esperança de vir a achar o final desta aprazível narrativa, o qual, por favor do céu, se lhe deparou como a do comando, como ao diante se contará. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, volte amanhã às 19 horas para mais um vídeo. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã às 19 horas com mais um vídeo. Tchau!